A soberania popular foi suspensa. São 54,5 milhões de votos cassados. Ao lado da ruptura democrática, o impeachment mostrou enormes fragilidades das instituições brasileiras. Processo de impedimento com controversa acusação de crime de responsabilidade, seletividade e suspeita de irregularidades em procedimentos judiciais, violência e arbítrio das forças policiais na repressão aos movimentos pró-democracia. E por aí vai. A lista é longa. A Constituição brasileira e a consolidação das leis do trabalho estão ameaçadas, assim como direitos sociais, civis e políticos. Como retomar os rumos da democracia por dentro das instituições do Estado e no debate público? No curto prazo, como resgatar a legitimidade política? Em médio e longo prazos, como reconquistar a representatividade política? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Quais as vias para resgatar... Desculpe, eu vou fazer de novo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Quais as vias para resgatar plenamente o Estado democrático? Para essa conversa, temos o prazer e a honra de convidar Marcelo Lavener Machado, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e Wolfgang Leomar, doutor em filosofia e professor da Universidade Federal de São Carlos. Bem-vindos. Depois do controverso impeachment da presidenta eleita Dilma Rousseff, em semana de cassação do mandato de Eduardo Cunha, mais um raio-x do fisiologismo que impera no Congresso Nacional. Ou seja, entre a eleição para a presidência da Câmara em início de 2015 e a cassação, Cunha perdeu o apoio de mais de 200 deputados. Ontem, em coletiva, a força-tarefa da Operação Lava Jato, representada pelo Ministério Público Federal, apresentou denúncia contra o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia e mais 6 pessoas. Em discurso considerado político, o coordenador da Força-Tarefa, procurador da República, Deltan Dallagnol, ocupou grande parte de sua apresentação para levantar uma série de hipóteses e deduções e, baseado nessas ilações, fazer a acusação sem mostrar provas. Numa coletiva à imprensa, que ocorreu logo depois da apresentação, questionado pelos jornalistas, outro integrante da Força-Tarefa, o procurador Roberson Henrique Pozzobon, afirmou: "Não temos como provar, mas temos convicção." Essa afirmação não seria estranha para fundamentar uma denúncia judicial? Qual a análise da estrutura do Estado que se pode fazer a partir desses acontecimentos? O que está acontecendo com as nossas instituições? Marcelo. Na verdade, não é um período bom para a República e para o Estado democrático do direito, este que nós estamos vivendo. Nos consola um pouco saber que sinais semelhantes a esse encontramos em alguns outros países do mundo. Há uma crise de representatividade, a democracia representativa, que é a base da República, não é? O poder soberano do povo que elege os seus governantes, que elege esses deputados, que elege estes senadores e que elege esses integrantes do poder executivo, esta soberania popular que em algum tempo entendíamos, professor Wolff, que era a unção de que tínhamos uma democracia. Se eleitos, os representantes estão integrados naquilo que nós consideramos que é uma democracia. Mas já há algum tempo que esse conceito faz água, que ele mostra grandes brechas, grandes fissuras, e no nosso país, neste momento, que é um momento de crise, um momento com dificuldades econômicas, nós que imaginávamos que tínhamos uma democracia mais ou menos sólida, mas tudo que é sólido desmancha-se no ar, não é? E o Bauman diz também que agora estamos vivendo uma sociedade líquida, não é? Então, nós vimos que as nossas instituições, nesta crise, não resistiram, né? Em vez
de crescerem, de se cada vez mais se tornarem respeitadas e mostrando a eficácia dessa trilogia de poder executivo, poder judiciário e poder parlamentar, não é? Poder legislativo. Então, infelizmente, o teste resultou negativo e nós, de fato, estamos precisando de recompor, de refazer estas instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, o Parlamento do país, não é? Para que possamos voltar a ter uma democracia mais ou menos estável, o que não acontece no momento. Wolff, do ponto de vista da filosofia política, né, como ler uma estrutura de Estado que a gente supunha que com 30 anos de democracia tivesse alguma resiliência e que diante de um conjunto de ataques, de um conjunto de variáveis, que também não é a primeira vez em muitos lugares no mundo e sempre quando se perpetram golpes, o pretexto é o combate à corrupção, etc. Mas esse componente, né, esse conjunto de variáveis que vem da Lava Jato, que vem da eleição de 2014, que vem da crise econômica internacional e também de erros de condução de política econômica do governo, no primeiro governo da presidenta Dilma Rousseff. Essa conjunção de fatores gerou o cenário para que um golpe de Estado pudesse ser perpetrado no Brasil e ele está em movimento, né? Primeiro, caça-se a presidente. Agora, tenta-se criminalizar um partido político, o maior partido político progressista do Brasil, e o seu principal líder para evitar concorrência em 2018. Como ler essa situação das instituições no Brasil? Pois é, é preciso tentar entender por que a democracia está sob ataque. A democracia no Brasil está sob ataque porque há poderosos interesses na sociedade brasileira que são incompatíveis com a democracia, que têm interesses que a democracia coloca em xeque, não é? E a democracia foi a grande vencedora, digamos, desse período dos governos do PT. Eu gostei muito há pouco quando o ex-presidente Lula disse na sua entrevista, quando se falou sobre a Venezuela, que ele estava ali não falando do Chávez, mas ele estava ali defendendo a democracia, né? Então, aqui eu acho que nós estamos num ponto fundamental. É isso que incomoda nesse governo findo, com esse golpe desfechado na ex-presidenta Dilma, é que o poder foi fruto da prática democrática, né? Agora, esses interesses que são incompatíveis com a democracia não podem, evidentemente, confessar isso, porque é interessante isso. Tradicionalmente, as classes populares eram tidas como as classes perigosas, que são aquelas onde se trama a revolução, o golpe para dar o poder aos trabalhadores. Hoje em dia, esse discurso não pega mais, porque se ganhou com a democracia. A mesma coisa aconteceu no Chile, do Allende. Não é? Então, é preciso construir uma outra narrativa em relação às classes trabalhadoras que conseguiram atingir o poder federal no Brasil via democracia. O governo, né? E essa narrativa está sendo cuidadosa e meticulosamente trabalhada desde o início do governo Lula, né? E hoje ela tem uma grande diretriz, que é o combate à corrupção. Ela precisa ser levada em frente nessa direção para justificar o ataque à democracia. A ruptura democrática precisa ser legitimada, ela é legitimada por essa via. Agora, você se apontou... Então, desculpe eu só interrompê-lo. Então, por exemplo, quando nessa acusação ao ex-presidente Lula se diz não há provas, mas há convicção, a convicção é isso, ou seja, eu estou convicto da minha narrativa, eu estou construindo uma narrativa. E a narrativa é essa. Essa narrativa dominante, é isso que eu queria... Isso. Ela, de certa maneira,
convenceu a sociedade, pelo menos uma boa parcela da sociedade brasileira, ela responde a interesses. Eu estou fazendo essa afirmação, porque você diz o seguinte, a democracia, quando exercida de fato, ela fere ou pode ferir certos interesses poderosos no Brasil. Mas ela feriria sempre, não só agora, depois de 30 anos. Então, por que a plutocracia, por que o rentismo, por que aqueles que têm interesses que podem ser contrariados pela democracia não se rebelaram antes? Porque não conseguiram? Ou porque imaginavam que o verniz do rodízio no poder, né, de ganhar uma eleição, perder outra e tal, não os ameaçaria, na medida em que um partido progressista, uma coalizão de centro-esquerda, digamos assim, faz 4 vezes o presidente da República, quer dizer, seriam 16 anos se não houvesse o golpe de Estado, né, começa a preocupá-los no sentido de uma inversão na correlação de forças no Estado brasileiro. É isso que você está dizendo, efetivamente? Eu acho que é isso, né? Quer dizer, nas últimas eleições, a vitória foi apertada e eles esperavam ganhar, né? E aí eles esperavam ganhar em termos democráticos, mas de uma grande manipulação da opinião pública, mas não com medidas antidemocráticas claras como as do golpe. Não é? Agora, evidentemente, é isso que você diz, essas 4 vitórias excessivas acenderam uma luz vermelha. Né? E se antes desse período não houve movimentos semelhantes, e até houve, cada vez que um governante brasileiro, o presidente da República, afeta uma preocupação e um cuidado com os setores mais desfavorecidos, é o caso do Getúlio, é o caso de João Goulart, e agora é o caso da Dilma. Então, quando o ex-presidente Lula diz ao presidente Chaves que ele não está ali preocupado em defender o presidente Chaves, mas está preocupado em defender a Venezuela. Mas não é a Venezuela enquanto país, é a democracia que se quer proteger. Muita gente que lutou contra o golpe denominado de impeachment, muita gente, né, lutava contra esse golpe, não porque fosse do PT, ou porque fosse de esquerda, ou porque fosse amigo da presidenta Dilma, mas estavam ali defendendo a democracia. E defendendo a democracia, naquele momento e neste momento, significa defender um projeto de inclusão social que este governo, bem ou mal, como todo governo, com defeitos e com virtudes, mas com o norte, que nunca houve antes, desde Pedro Álvares Cabral. Então, é a defesa deste projeto de inclusão, é a defesa de um país em que se diminua a desigualdade. E isso é extremamente ameaçador, não é? E já basta, 12 anos já foi demais, já engolimos demais essa gente. Não é? Olha aí, o pessoal está crescendo, né? Está mudando de uma categoria menos favorecida para uma intermediária. Onde é que vai chegar isso? Não é? De modo que o mundo percebe que não se cuida aqui no Brasil de uma discussão sobre PT, ou sobre esquerda, ou sobre Dilma, mas se percebe que há um ataque frontal, um ataque dos rentistas, como você diz, Tuto, e daqueles que estão ligados a uma ordem neoliberal no mundo inteiro. Sim. O capitalismo, dizem os entendidos, que está nos estertores de uma fase em que ele já não se sustenta mais. Aquele economista francês, o Piketty, que escreveu um livro que se tornou best-seller, um livro de economia cheio de números, que se tornou um best-seller. Todo mundo já ouviu falar, pelo menos, comprou o livro, ou já citou, eu inclusive estou citando agora, mas o Piketty diz isso: o capitalismo está queimando as suas últimas reservas. Então é uma situação desesperada. E o que o governo do presidente golpista está fazendo
queimando as últimas reservas de petróleo, da Previdência Social, dos direitos dos trabalhadores, para ver se sustenta num regime que se torna cada vez mais insustentável. E nós temos que contribuir para ter um outro mundo, construir e dizer que um outro mundo é possível que não seja esse. Então, deixa eu já botar, eu tenho aqui perguntas dos internautas que estão nos assistindo pelo Facebook. Eu já soube que tem mais de uma centena no Facebook nos acompanhando. O Eduardo Afonso pergunta o seguinte: levando em consideração que o judiciário brasileiro hoje corre o risco de perder completamente sua credibilidade, seriam as eleições diretas a única saída para reverter o golpe? Seria? Ou seriam as eleições? Olha, o golpe e a democracia, ele só pode ser enfrentado com mais democracia, evidentemente, com práticas democráticas. A democracia não é uma palavra de ordem, ela é uma prática cotidiana. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o professor Antônio Cândido, que sempre dizia: a democracia é muito trabalhosa. Ela é mesmo muito trabalhosa, ela precisa ser praticada, não é? Há uma cultura que se estabeleceu no Brasil contrária à prática democrática. E essa cultura não enfrentou isso que o professor estava se referindo agora, uma contranarrativa que nós fizéssemos. Né? Uhum. Esse jogo entre narrativa dominante e que é contra a democracia e uma narrativa alternativa que navega junto com a democracia, é isso que é a democracia hoje. Evidentemente, a eleição ela faz parte desse complexo, mas eu acho que não só a eleição precisa ser acompanhada no Brasil de iniciativas que coloquem na população a clareza de perceber que o Estado, sob a forma em que ele se encontra hoje, ele pode ser um meio que avassala um pouco a democracia a certos interesses. Nós precisamos de uma reforma do Estado. Nós precisamos, por outro lado, levar em frente esse debate na esfera pública. Nós precisamos enfrentar essa cultura antidemocrática, a cultura do ódio, que está se tornando um componente cotidiano na nossa vida. Nós precisamos enfrentar isso também. Uhum. É muito difícil enfrentar essa questão. Aqui eu sempre gosto também de citar o que eu ouvi do ex-presidente Mujica, do Uruguai. Ele dizia: mais difícil do que mudar a realidade é mudar a cultura que acompanha essa realidade. Isso é muito difícil. Então, as eleições diretas, evidentemente, fazem parte dessa retomada da democracia no Brasil. Mas elas precisam ser acompanhadas, não é, professor? Especialmente para a gente não cair no engodo que foi denunciado por um professor do próprio departamento do Piketty, em que escreveu um livro dizendo assim: eleições, uma armadilha para os tolos, mostrando como o processo eleitoral se corrompeu a tal ponto que ele é uma armadilha, na verdade. Alguém dizer assim: eu estou aqui legitimado porque fui eleito, não está legitimado porque a eleição dessa pessoa não foi um processo democrático. Exemplo: todas as eleições que ocorreram nos últimos tempos no Brasil foram financiadas pelo poder econômico. Não é? Sabemos, todos os partidos políticos foram financiados por enormes somas de oriundas de empreiteiras, de propina e do poder econômico. Então, com isso, nós estamos com o parlamento, estamos com uma casa, com a Câmara dos Deputados e também o Senado da República, com representantes do povo que não representam o povo, representam aqueles que os financiaram com ilustríssimas e honrosíssimas exceções. Mas, na verdade, 80%, 85%, 90% dos nossos ditos
representantes do povo, representam muito mais aqueles que os financiaram. Então, tirar o financiamento das eleições e que isso seja uma medida concreta é absolutamente necessário para que a eleição seja minimamente democrática. Né? Agora vamos ter eleições municipais. Não é? Se nos diversos municípios do nosso país só puder ser eleito quem tem grana, só puder ser eleito quem recebe financiamento, ou então quem frauda a eleição para receber dinheiro que não é legítimo, nós vamos ter câmaras de vereadores, prefeituras, que não representam o eleitor daquele município. Então, como o professor Wolff menciona, além das eleições diretas, elas têm que ser eleições que realmente permitam que a vontade de cada um se transmita para o seu representante, o que significa tirar a influência do poder econômico, significa acabar com essa orgia de abertura de partidos políticos, que são balcões de negócio, 32, 34, 36 partidos políticos, criados muitas vezes para negociar o tempo de televisão e outras coisas, e se negocia tudo. A democracia vira um balcão de negócio. De modo que, então, uma reforma política ampla, eu nem chego, professor Wolff, a mencionar uma reforma do Estado, mas poderíamos chegar lá. Mas, pelo menos, uma reforma dos modos, dos costumes políticos ampla, não é? Com eleições que representem mais, ou que representem a vontade do eleitor, isso é absolutamente necessário. Agora, no momento atual, propor direta já é mais ou menos como quem toma um analgésico para dor de cabeça. Né? Vai resolver naquele momento a dor de cabeça, mas tem que pesquisar como é que vamos evitar que tenha no dia seguinte outras dores de cabeça no dia seguinte. Acho que, de fato, como nós estamos diante de um governo golpista e que não está legitimado pelo voto popular, o pedido de direta já, vamos consultar o povo para saber se o povo quer isso, que esse golpe estabeleceu, acho que é uma medida que é emergencial, que pode até ser defendida e acho conveniente que se diga isso, para se mostrar que atualmente o Poder Executivo brasileiro foi assaltado e temos uma estrutura golpista, antidemocrática, retrógrada e absolutamente contrária ao futuro do país. Não é contrário ao PT, contrário a Dilma, o próprio Lula, contrário ao Lula. O que eles querem é remover a Dilma, remover o PT, remover o Lula, para implantar um projeto antidemocrático, que é esse que está sendo levado a efeito por um governo corrupto, reconhecidamente corrupto e reconhecidamente retrógrado. E mais do que isso, entreguista. Eu pensava, professor Wolff, que não ia mais usar essa palavra, que eu usei muito quando eu era jovem, quando havia as correntes nacionalistas e entreguistas. Nós voltamos agora a ter que dizer que não é possível que o governo do país seja entreguista, esteja entregando a soberania nacional, as riquezas do nosso país para os estrangeiros, servindo de botim, servindo de pasto, para a voracidade muito grande das multinacionais e dos interesses do rentismo, da banca e da hegemonia de um neoliberalismo que não deu certo em nenhum lugar do mundo. O Wolff, antes de fazer uma pergunta mais jurídica aqui, que é a do Marcel Nunes, queria te colocar a seguinte questão, no campo político especificamente. Porque isso que o Marcelo está dizendo, falando assim, olha, nós temos, e a democracia está sempre em construção, essa ideia de que ela é processual, de que ela responde à dinâmica social, como a dinâmica social muda, a luta entre as forças sociais se altera e a democracia vai tendo que se organizar e se aprimorar em função disso. Temos, de fato, uma democracia recente, mas se acreditava que em 30 anos de experiência democrática, as nossas instituições fossem um pouco mais resilientes, digamos. Bastou um momento de conluio, de uma conjunção de variáveis e forças políticas, midiáticas, judiciárias, enfim, que as instituições se mostraram frouxas em relação à defesa da sua institucionalidade democrática.
e se permitiram serem vazadas pelos interesses rentistas, de certos grupos parlamentares, da plutocracia, de interesses internacionais, entreguistas e tal. Ok, esse é o cenário. Agora, como disputar a institucionalidade? Para além da questão eleitoral, como você mesmo disse, a institucionalidade. Porque, vejam, as instituições não são figuras abstratas, elas são grupos que estão lá dentro. Estão no Ministério Público Federal, né, estão na Polícia Federal, estão nas estruturas do Judiciário, nos municípios, no Estado, na Federação, nos vários níveis, estão no Poder Legislativo, também nos vários níveis, no municipal, estadual, no federal, e estão no Executivo, tá certo? Que também tem um conjunto de frentes, digamos, né, estruturas muito complexas. As instituições, de certa maneira, respondem ao funcionamento dessas várias instâncias. Se elas são frágeis, é porque as pessoas que estão lá e a moldura, né, a arquitetura desse funcionamento não é bom, daí a ideia da reforma. Mas, por outro lado, as pessoas que estão lá não foram garantistas da democracia e permitiram que um golpe se instalasse. Como lê isso politicamente? Por que isso acontece? Veja, essa fraqueza das instituições, ela não aconteceu ao acaso, foi uma construção que foi feita, não é? É interessante observar que a sociedade brasileira mudou nesses anos de governo do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma. Uma grande parcela da população foi inserida socialmente. No entanto, não houve uma correspondente inserção no plano político. Não se constituíram novos agentes políticos. Talvez então, pelo contrário, né? Talvez pelo contrário. Do ponto de vista institucional. E isso significa que essa parcela também não conseguiu se apresentar no plano do que eu chamei de aparelho de Estado. Talvez não seja exatamente essa isso que tenha que ser dito. Mas os elementos do aparelho de Estado, ou eles são corrompidos diretamente, e aqui eu falo em tese, evidentemente, mas certamente não podemos excluir em tese esse argumento, ou eles estão inseridos numa hegemonia cultural que leva à defesa de determinados interesses, né? Conservadores, de intolerância, de individualismo na vida econômica, etc. Isso tudo foi grandemente impulsionado por interesses no Brasil. Veja, o professor lembra bem realmente essa questão do entreguismo. De fato, fomos todos combatentes, né, por essa visão mais nacionalista. E o entreguismo não se resume na questão econômica. Vejam, as universidades no Brasil estão sendo lentamente adquiridas por empresas no exterior, e mais do que isso, elas estão por acionistas, né? Por investidores, elas não são nem empresas, são, né, investidores. São empresas, grupos de investidores. Né? E inoculadas com uma ideologia que vai a favor dessa cultura excludente, intolerante, individualista, que despreza as políticas públicas universalistas de produção da equidade, da justiça social. É isso que nós enfrentamos. Então, as instituições, evidentemente, vão refletir esse quadro. E aí elas se tornam débeis na defesa exatamente do que está excluído dessa cultura, né? Eu acho muito importante nós chamarmos a atenção para esse debate no plano da cultura política, nesse sentido mais amplo, que nós precisamos levar em frente. Laverner, deixa eu se eu conseguir aqui voltar, tem uma pergunta, ainda cabe nesse bloco, última pergunta desse bloco, do Marcel Nunes, que a pergunta é a seguinte: qual seria a solução para reviver a credibilidade do judiciário brasileiro? E eu queria adendar essa pergunta com uma coisa que para mim que não sou advogado, não sou jurista, enfim, mas que para mim é atordoante. Eu fico atordoado de ver. Eu sempre ouvi, sempre li, você também, né? Eu li nos jornais, eu vi na televisão, eu vi nos filmes, eu estudei nos textos de ciência política, né, que nas democracias
há aquilo que se chama presunção de inocência. Qualquer cidadão é inocente até que se prove o contrário. E que o ônus da prova é do acusador. Ora, ontem nós vimos uma denúncia que, ao invés de ser levada pelo procurador sigilosamente para o juiz, é chamada uma coletiva, transformado aquilo numa transmissão nacional, com slides e tal, e, ao fim e ao cabo, com parte da equipe dizendo: nós não temos prova, mas temos convicção. Isso não é uma espécie de atentado, não é nem ao bom direito, é atentado ao direito? O que é isso? Como recuperar a credibilidade de um Ministério Público e de um judiciário que se permite fazer um espetáculo como esse? A pergunta é muito difícil, porque exatamente essa reforma dessas instituições jurídicas, na história da democracia, tem tido alguns insucessos, né? Quando Samora Machel, em Moçambique, fez uma revolução popular, né? e instaurou um governo popular, também instaurou um poder judiciário que rejeitava a legislação colonialista. Pouco tempo depois, o que se constatou é que em Moçambique os novos magistrados e os novos colegiados estavam aplicando o velho direito, e não uma legislação que existia e que era progressista e que era de inclusão. A força do dogmatismo, a força do positivismo jurídico, a força de uma visão burocrática e formal na área do direito é muito grande. Por isso que nós defendemos ao longo desses últimos tempos, da Constituição para cá, a criação de um Conselho Nacional de Justiça, que servisse de contraponto ao espírito corporativo do Poder Judiciário. E temos um Conselho Nacional de Justiça hoje, que exerce um papel, eu diria, positivo dentro da missão que lhe cabe, mas ainda muito tímido. Por quê? Porque o Conselho Nacional de Justiça, nós não conseguimos que ele fosse integrado por pessoas que representassem a sociedade, e o que conseguimos foi um conselho com sua maioria de magistrados, de juízes, de promotores, que ainda quando tem uma missão de fazer uma auditoria, digamos, do Poder Judiciário e no caso do Conselho do Ministério Público, mas ainda marcado por um corporativismo muito grande. De modo que um outro responsável também por isso, penso, professor Wolff, são os nossos cursos de direito. Os nossos cursos de direito herdaram toda uma tradição positivista do começo do século passado e não desenvolveram uma visão menos formal, menos descomprometida com a realidade social. Não chegaremos nem a um direito achado na rua, ou ao direito como de combate, um direito revolucionário, mas um direito com visão social. E isso, infelizmente, a nossa academia ainda não está produzindo. Está produzindo jovens bacharéis, jovens advogados, e esses advogados mal formados vão compor o Ministério Público, o Poder Judiciário, de modo que a pergunta que você faz... A tendência de reproduzir. Supõe muito estudo, muito esforço, e sei que o tempo está curto, mas especialmente eu penso que vai precisar também de uma reforma na comunicação brasileira. Falaremos disso, da comunicação, no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo e já voltamos, não sai daí. Mesmo no intervalo, viu? Continua. Priscila vai entrar aqui para retocar a maquiagem. Eu estou vendo que a carequinha do Marcelo aqui já está brilhando. Primeira vez que eu sou maquiado. Eu estou vendo aqui ao vivo. Que chegaram várias perguntas. Eu não sei se a gente vai ter tempo de responder todas as perguntas que vocês, internautas, são mais de 200 que já estão nos assistindo nesse momento. Mas a gente vai tentar colocar o máximo de perguntas que vocês estão mandando, ok?
Gabs falou que está igual. Tudo bem, senhores? Então, tudo bem, tudo bem. Bloco foi sensacional. Olha lá. Então a gente tem um segundo bloco mais curtinho, tá? Mais ou menos uns 16 minutos. Muito bem. Nós fizemos um primeiro de quanto? 32, mais ou menos? 34. 34. E podia não ter intervalo, né? Direto. Bom, mas o intervalo é só para forma, porque Continuamos o ao vivo, intervalo né? Agora é isso. É disso que se trata. Aí tem uma coisa no programa, na gravação mais impostada, quem vê no Facebook é isso, né? Na hora que a gente está no programa faz a pergunta, responde, passa a palavra. No intervalo a gente solta, conversa, fala gíria e tal. Estamos com 308 pessoas acompanhando a gente pelo Facebook, a gente agradece. E a gente vai ao ar por volta de 23 horas da noite na grade da TV. Em função das Paralimpíadas. Eu não sei se vocês ouviram bem a voz aqui, essa voz em off que aparece aqui, que é da diretora do programa. Eu já falei, mas ela não gosta que fale o nome dela, ela fica com vergonha, então não vou falar, tá? Mas a Isa... É a Isa, não? É a Isa. Ah, bom, é tá certo. Mas não vou falar o nome inteiro. Mas a Isa estava dizendo, acho que vocês ouviram, hoje a gente vai ao ar, há mais de 317 pessoas assistindo a gravação e o programa vai ao ar na TV aberta, na TVT, que é o canal 8, quem tem TV digital, às 23 horas, porque a TVT está transmitindo a Paralimpíada e é por volta de 23 horas que termina a transmissão, terminam os jogos na Paralimpíada. Aí a gente entra, o programa em geral vai ao ar na TV aberta às 22. Nesse período de Paralimpíada, a gente está entrando quase 23 horas. Então, também ajuda a divulgar aí, porque quem não está assistindo a gravação pode assistir o programa à noite pela TV, ok? E nós estamos prontos aqui, quando vocês quiserem voltar do intervalo, então vamos lá. Vamos retomar. Coisa perto de 30 mil domicílios, meio ponto 15 mil domicílios. Então, perto da audiência das grandes redes, né, é muito pequeno, mas é muita gente que a televisão alcança. Isso, muito bem. Não é comparado às grandes TVs comerciais. É um público formador de opinião também, é um público opinião, diferente exatamente. também, né? É isso aí, podemos voltar. Então vamos. Estamos de volta. Como retomar a democracia? Esse é o assunto do Melhor e Mais Justo de hoje. E dessa conversa participam Marcelo Lavener Machado, advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e Wolfgang Leomar, doutor em filosofia e professor da Universidade Federal de São Carlos. Politização do judiciário, judicialização da política, projetos de lei, propostas de emenda constitucional e medidas provisórias indicando retrocessos e ameaças aos direitos da população. Um Congresso fortemente conservador e reacionário, talvez o mais conservador do período democrático recente, e um governo federal sem a legitimidade das urnas. Como disputar os espaços institucionais e fomentar a participação popular para evitar retrocesso? A gente terminou o primeiro bloco discutindo isso, basicamente. E o Marcelo, no intervalo, inclusive, estava nos cobrando, falou, olha, no final do primeiro bloco, e eu deixei para o segundo bloco, precisamos discutir a comunicação. Porque, quer dizer, essa conjuntura toda é fomentada muito fortemente pela formação de uma opinião pública, sobretudo pelas mídias de massa, televisão, fundamentalmente, mas também internet e rádio, tá certo? Pelos meios impressos, mas o papel cada vez tem menos influência ou penetração, né? As tiragens são menores e tal, mas a televisão continua, a televisão aberta, continua chegando a 93% da população brasileira, ou seja, 93% da população brasileira ainda se informa pela televisão aberta.
são os números para ver que ela tem um poder muito grande. Como pensar essas questões da comunicação nessa disputa? Vou começar esse segundo bloco com o Wolff. Aprofundando o debate na esfera pública. Eu acho que isso é absolutamente necessário. As narrativas se sustentam na medida em que elas são reproduzidas cotidianamente, elas fazem parte do nosso cotidiano, como você citou. A televisão é um dos grandes meios para refazer essa narrativa. No entanto, são narrativas, ou seja, elas têm uma relação com os fatos reais. Por exemplo, quando a presidente Dilma houve aquele fatiamento, mostrou-se, por um lado, que a narrativa de que ela estava envolvida em corrupção era muito mais frágil do que queria aquela parte que queria condená-la fatiamento está dizendo no julgamento. No julgamento. Separou o impeachment dos direitos políticos. No julgamento. Há setores conservadores, hoje mesmo, que estão preocupados com essa iniciativa de denúncia do ex-presidente Lula, porque também a narrativa, conforme declarações do próprio procurador, ela tem muita dificuldade em se sustentar. Então, e a mídia internacional hoje, tá, né, New York Times, Chicago News, mídias europeias isso. E tal, dizendo ridículo a denúncia. O próprio editorial de um jornal, que nem a Folha de São Paulo, diz isso lá. No editorial diz lá embaixo, há muita dificuldade, não é? Então, aprofundar o debate na esfera pública é realmente mostrar essas contradições e mostrar uma outra alternativa, que não é apenas uma narrativa no ar, mas que é sustentada factualmente. Essa que é a questão. Isso, por exemplo, tem uma presença muito grande no atual período eleitoral. Embora os candidatos digam isso, aquilo, mas você pode, acompanhando a prática concreta da história de atuação daquele candidato, ver até que ponto a narrativa dele corresponde ao que foi feito, às políticas públicas, realizou ou não realizou o que prometeu, etc. Então, essa é a maneira de encaminhar um debate na esfera pública que precisa ser aprofundado, como dizia o professor, nas universidades, nas aulas. É isso que precisa ser feito. No ensino médio, não é à toa que os setores mais conservadores estão desencavaram o antigo projeto, que é esse da Escola Sem Partido, que, pelo que eu descobri agora, é de 2005, até é bem antigo, mas desencavaram agora, tentando coibir as discussões políticas, exatamente porque elas mostram que a narrativa é... Os grupos conservadores estão disputando esses espaços. Estão disputando, e nós temos que enfrentar, dizendo ao contrário, é preciso mais debate. É preciso que os estudantes se rebelem, como fizeram em São Paulo, culpando as escolas. Professor, é possível fazer uma comparação dessa atitude com aquilo que foi o pensamento do fascismo? Não? Pode-se ter, quando se diz assim, isso é fascismo e tudo, tem algum... O que está acontecendo hoje? Isso de se pegar a escola, se tomar a escola e dizer a escola não pode falar disso, não pode falar disso, o professor não pode falar, ou seja, toda uma tirania do Estado e da legislação sobre aquilo que devia ser uma coisa aberta. Claro. Eu pergunto, como a sua experiência de professor, estaria errado fazer essa referência, ainda que não seja absolutamente igual? Essa sempre é uma questão que eu enfrento com uma certa dificuldade, porque o fascismo, o nazismo, são aquelas experiências históricas que a gente conhece e que são... Não é? Mas eu acho que há um clima, digamos assim, eu chamaria de protofascista, talvez, mas nessa direção, de invadir a esfera do debate, tentar se colocar na cabeça, não é? Exatamente. Né? Controlar as mentes. Né? Por isso cerebral que o nazismo fez, que o fascismo fez, que as tiranias fizeram de um modo geral. E criar não só, evitar o debate, aí é importante essa colocação que o senhor coloca, me dá oportunidade de dizer uma outra coisa que eu considero da maior importância. Não só obstruir o debate, que permite perceber como as narrativas são enganosas, ou
não. Mas também incutir práticas que levam a aceitar, a legitimar o exercício da autoridade. Não é? Existe um livro muito interessante de uma professora americana chamada Naomi Klein. Ela tem um livro que se chama A Teoria do Choque, que foi transformado inclusive num filme. É muito interessante que ela mostra ali, que é o exercício do poder incutindo o medo, o terror, que é o que, aliás, o fascismo fazia. Não é? É o que o neoliberalismo, com aquele projeto inicial, incutiu depois da derrubada do legitimamente eleito presidente Allende no Chile, etc., etc. Né? E é o que está se tentando fazer aqui, por exemplo, nas próprias manifestações democráticas, abertas, alegres da população agora, com essa repressão policial completamente desmedida e que está sendo denunciada mundo afora. Não é? Então, tem esses dois lados. Há uma cultura, nesse sentido, o senhor tem toda a razão, quer dizer, há uma cultura não só de inibir a discussão democrática, mas de tentar passar práticas que vão solidificar nas pessoas, sedimentar bases para um comportamento autoritário, amedrontado, de obediência cega às instituições públicas, porque a gente também não quer isso. Tem uma pergunta do Daniel que vai nessa direção. Aliás, ele usa essa ideia da obediência cega, por isso já te cortei para devolver a palavra aqui para o Marcelo, fazendo essa pergunta e aproveitando para fazer um comentário meu aqui. O Daniel Martino que diz, me respondam como é possível se defender tendo de um lado uma imprensa que julga e condena antecipadamente e uma justiça que sem provas usa de teorias como o domínio do fato e a teoria da cegueira deliberada. Eu diria, pensando na ideia do fascismo, o Roland Barthes, pensador francês, dizia que o fascismo tem uma característica curiosa, que além de proibir com certas condutas, atitudes e tal, ele obriga certas condutas e atitudes. Né? Então, não apenas proíbe que você faça certas coisas, mas te obriga a fazer de um determinado jeito. Estava falando das manifestações, quer dizer, além de reprimir, assim, eu tento evitar que você venha. Isso é uma coisa, te intimidar. Mas a outra coisa é, em fazendo uma certa manifestação, eu quero que você faça de um determinado jeito. Se não fizer daquele jeito, eu te reprimo. Então, se você pedir para acabar com a militarização da polícia, eu desço o cacete. E isso vem constituindo exatamente isso no que os movimentos sociais têm dito da criminalização dessas condutas. Condutas que são condutas cívicas de participação e que são criminalizados. Aí nós temos os estudantes universitários que são criminalizados e cria-se uma CPI da UNE, os defensores dos direitos dos indígenas que são criminalizados, e aí se faz uma CPI para se romper o sigilo telefônico de um bispo cuja diocese tem um trabalho com indígenas, aí vem a criminalização do MST, a prisão de militantes desses movimentos sociais, como se fossem de organizações criminosas. Quer dizer, isso está muito próximo de 1938 e 1940, na Alemanha e na Itália. Não é? Essa criminalização... Se não é um fascismo aberto, é um proto-fascismo. Essa criminalização é uma coisa extremamente preocupante, porque nós estamos aceitando que a polícia vá para as ruas e se comporte com relação a pessoas que estão se manifestando dentro de um espírito republicano, democrático, e que se comporta com a violência que tem se visto, especialmente aqui no estado de São Paulo. O episódio dos jovens que defenderam o não fechamento das escolas, apesar de toda a repressão que eles tiveram, é uma coisa muito bonita. Sim. E eu diria que nesse clima que nós estamos aqui hoje, lamentando uma série de retrocessos que a nossa sociedade brasileira nesse momento vive, mas também penso que nós temos motivos para registrar que há um surgimento ou um ressurgimento de um espírito de combate, de luta, de democracia,
de participação, como nós não estávamos vendo há 4, 5, 6 anos para trás. De modo que acho que toda essa turbulência que nós estamos vivendo está tendo um efeito positivo e salutar, que é de muitas pessoas e muitos setores que estavam mais ou menos acomodados e lenientes, aceitando as coisas um pouco passivamente e que agora começam a despertar. Vendo o risco que começa a ocorrer, e eu me refiro ao movimento estudantil, eu me refiro aos sindicatos, aos trabalhadores, eu me refiro aos professores universitários, né, das escolas de maior densidade assim, intelectual, as escolas federais, as PUCs, as escolas públicas, porque temos extrema dificuldade com as escolas particulares, que na minha área jurídica são entidades extremamente mercantilizadas, carentes, né? de ideologia, de generosidade e de preocupação social. De qualidade acadêmica. É isso que você está dizendo aí mesmo. Mercantilizado. É uma empresa comercial de ganhar dinheiro. Não é? De modo que, então, em princípio, essa linha. Temos um tempinho aqui, eu vou fazer uma pergunta de um internauta, que é a última de hoje, infelizmente, para o Wolf, do Jonatas Oliveira Serra, que diz o seguinte: como retomar os rumos da democracia, que é o tema do nosso programa, em um estado de exceção? Segundo ele, estamos vivendo um estado de exceção. Nossas instituições e o debate público são tomados pelo que podemos determinar como opressores da sociedade e nossas construções políticas não são realizadas para e pelos excluídos, marginalizados. Pelo contrário, são feitos pelas elites comunicacionais, da mídia, pelas elites do dinheiro, pelas elites dos bancos, pelas elites das empresas e assim por diante, pelas elites, pelos grupos dominantes. Partindo dessa premissa, devemos retomar a democracia ou temos que reconstruir, construir uma outra democracia? E não é retomar a que temos ou construir outra. Essa é a pergunta do Jonatas. As duas coisas. Como você dizia, o lema desse programa é como pensar a democracia a partir da democracia existente, né? Não é possível abstrair disso. Mas, exatamente na direção que o professor estava apontando, esse momento está mostrando o reavivar da luta, da ideia da prática. É preciso sair de casa. E isso está claro, eu acho que hoje, por uma grande parcela da população que estava acomodada. Sair da zona de conforto. Né? Porque, ao lado das instituições classicamente compreendidas como políticas, a rua é também uma instituição política. E, aliás, foi a primeira, é aí que a política democrática surgiu na Grécia Antiga, é a rua. Não é? E eu acho que ali há essa prática possível da manifestação, da participação. Eu acho que é isso que cabe fazer agora. O momento está levando nessa direção. A impressão que eu tenho é que a democracia, não no sentido, mas no sentido simples do termo, democracia, a gente sabe o que é democracia. Ela vive na cabeça da maior parte da população brasileira. Eu acho que a população brasileira tem um compromisso democrático nesse sentido. Ela viveu esses últimos anos extremamente manipulada, como você dizia, pela mídia, enfim, baseada corporativa, baseada nesses interesses do capital financeiro, especulativo, etc. Não é? Mas eu acho que é possível enfrentar isso. Né? A única luta que se perde é aquela que não se luta. Não é? Então, eu acho que o que se precisa fazer é isso, é participar, ir para a rua, não se limitar à política nos parâmetros que nos ensinaram como sendo aqueles comportadinhos. Não se pode ser comportado nesse momento. Comportado no sentido de aceitar a palavra que nos imobiliza, que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não é? A sociedade, num certo sentido, mostrou uma vivacidade nisso. Os coletivos, principalmente na juventude, mostraram esse caminho de que se precisa romper padrões. Isso precisa ser levado para o plano da política também.
Eu acho que é o plano que... da política institucional. Do esses plano da coletivos política estão fazendo institucional. política, né? Mas Isso, tem eu que fico também fazer pensando, política institucional. na Europa está acontecendo isso, num certo sentido. Não estou dizendo que estão saindo vitoriosos, mas há na população europeia, nas experiências da Grécia, da Espanha, a né? juventude especialmente. A juventude, especialmente, está procurando essas outras vias institucionais, novas formas, e a democracia, eu acho que é uma presença. Não é? Eu não estou descartando a democracia, mas ela está sendo qualificada como essa democracia limitada que tem donos. Não é? E é contra isso que temos que nos levantar. Maravilha, eu agradeço muitíssimo, Marcelo, Wolf, você que está nos assistindo. Queria terminar lembrando aqui uma ideia de um filósofo, Spinoza, que dizia que as paixões tristes são aquelas que diminuem a nossa potência de agir no mundo, e as alegres, aquelas que aumentam a nossa potência de agir no mundo. Nessa conversa que a gente está dizendo, Marcelo disse isso e Wolf concluiu com isso, dizendo justamente que há sim que lamentar e há coisas que nos entristecem, diminuem a nossa potência de agir nesse momento por conta de uma série de acontecimentos que golpeiam a nossa jovem democracia. Mas, ao mesmo tempo, há também muitas coisas potentes acontecendo, coisas que aumentam a nossa potência de agir no mundo, e é nessas que a gente tem que apostar para continuar juntos. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui, repetindo que essa luta pela democracia torna-se ainda mais vital, na alegria, para voltar a construir um país melhor e mais justo. Seguiremos com você, resistindo a retrocessos e afirmando o Estado de Direito. Um forte abraço. Que tem valor, né? A mulher não é mais uma qualquer que está ao lado do homem, ainda que seja um grande homem. Né? As mulheres querem dizer, não, nisso a Dilma ajudou muito. Sim, ajudou sim. muito. Há uma cultura. Só um segundo que eu preciso me despedir de você que está nos assistindo no Facebook. Obrigado por acompanhar a gravação, o programa. Compartilhe aí, veja na televisão. E a gente se encontra na próxima quinta, ao vivo de novo. Um forte abraço.